Boa tarde, galerinha. Vamos para a nossa aulinha de hoje. Lembrando, nós temos 3 aulas hoje: matemática, história e geografia. Então, começamos por matemática. Então, todo mundo, pega o livrozinho de matemática, abre na página 114, pois hoje a gente vai trabalhar 114 e 115. Uma revisão de tudo que a gente já viu. Continha de mais, continha de menos, os cálculos, as tabelas, os gráficos. Então hoje a gente vai dar um treino para ver como é que está todo mundo, se está afiado. E quando a gente voltar para a sala de aula, tá todo mundo aí, afiadozinho nas continhas. Então vamos lá? Então o número 1, hoje nós temos 5 quesitos, sem estresse, porque todos são para responder no livro. Hoje não vai copiar e nem responder no caderno, então facinho, facinho. Então vamos lá, número 1. Fabiana é uma professora de 2 classes de primeiro ano. Em uma classe, há 18 alunos e na outra, 21 alunos. Quantos alunos do primeiro ano Fabiana tem? Então, se ela tem 18 em uma e 21 na outra, a gente vai fazer o quê? Continha de mais. Depois a gente vai juntar 18 mais 21, certo? Então, aí tem o espaço para você fazer a continha e colocar a resposta. Número 2, Alex precisa de uma dezena de tampinhas para realizar uma tarefa na escola. Ele conseguiu 6 tampinhas, né? Quantas tampinhas faltam para Alex completar a dezena? Falta. Então, continha de menos, porque ele precisa de uma dezena, mas ele só conseguiu 6. Quanto é uma dezena? Isso mesmo, uma dezena é 10. Então, se ele só conseguiu 6 tampinhas, quantas tampinhas faltam para chegar a 10? Então, vai ficar, na continha vai ficar 10 menos 6, que está aí o espaço para você fazer e colocar a resposta. Número 3, pinte com a mesma cor os pares dos números que, ao ser adicionado, formam uma dezena, certo? Então, quais são os números? Aí você vai ter o número 3, o número 2, o número 4, o número 7, o número 6 e o número 8. Se eu juntar 8 mais 2... vai dar uma dezena, então você pinta de uma cor. Se eu juntar o 3 mais o 6, vai dar uma dezena? 3 mais 6 dá 10? Então, se não der, não é os dois números que devem ser pintados da mesma cor, certo? Então, eu já dei uma dica, né? Que 8 mais 2 dá 10. 10 é uma dezena. Então, veja aí, os dois números que você juntar e deu uma dezena, ou seja, deu 10, você pinta os dois números da mesma cor. Se não der, não pinta, porque a resposta vai estar errada. Número 5. Não, número 4. Lilian levou 60 reais para fazer compras no mercado e voltou com 10 reais. Quantos reais Lilian gastou? Então, você tem 60. Se ela levou 60 e só voltou com 10, então conta de menos, porque eu vou tirar de 60... eu vou tirar 10, tá? E aí, para saber quanto ela gastou. Então, faz a continha 60 menos 10 e vê quanto foi que Lília gastou. Tem o espaço para fazer a continha e o lugar de colocar a resposta. E, finalmente, o número 5. O número 5, ele vai ter 3 perguntinhas para você responder, mas as linhazinhas estão no livro, então responde no livro, não precisa copiar no caderno. Então, tem aí, 5. Observe a quantidade de brinquedos em cada caixa. Então, na caixa amarela, eu tenho 87 brinquedos. Na caixa verde, eu tenho 78 brinquedos. E na caixa vermelha, eu tenho 68 brinquedos, né? Então, a primeira pergunta é: qual é a cor da caixa em qual há maior quantidade de brinquedos? Qual é a caixa que tem mais brinquedos? Então, você vai colocar o nome da cor da caixa. A segunda pergunta é: qual é a cor da caixa em que há menos brinquedos? Então, você vai colocar qual é a cor da caixa que tem menos brinquedos, certo? Então, você vai colocar o nome da cor. E a terceira pergunta: estime quantos brinquedos a caixa verde tem a mais que a caixa vermelha. Então, eu quero saber quantos brinquedos a mais tem na caixa vermelha. Certo? Então, lembrando, a caixa vermelha tem 68 e a caixa verde tem 78. Então, qual é a estimativa de uma para outra aí? Quanto uma tem mais do que a outra?
Então faz a continha de menos 78 menos 68 para ver quanto é que dá. E aí eu tenho o que aprendemos, ou seja, tipo uma pegadinha, né? Ou um desafio para você, que você vai falar com suas palavras o que foi que você aprendeu até agora. Então, consigo ler e escrever números de mais de uma maneira. E aí, você consegue escrever os números, né, de mais de uma maneira? Consigo identificar as dezenas e as unidades que compõem o número. Você sabe o que é dezena e o que é unidade? Se eu disser 12, quem é a dezena e quem é a unidade? E você sabe escrever o número 12 de várias maneiras? Certo? Se eu pegar 6 mais 6, dá 12. Se eu pegar 4 mais 8, dá 12. Então, veja aí outras maneiras que você consegue fazer o número 12, certo? Então, esse daí é você me mostrar o que é que você aprendeu até agora. Então, essa é a nossa tarefinha de matemática. Estou esperando a resposta de vocês. Qualquer dúvida me encontra no Zap. E de 3 horas eu coloco a tarefa de história.